Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje eu vou explicar para você qual é a diferença entre uma família, um tipo e uma instância, e por que é importante saber essas diferenças na hora de mexer com famílias. Conforme a gente começa a mexer um pouco mais a fundo no Revit e trabalhar com edição de famílias, é bastante importante entender a diferença entre o que é realmente uma família, o que é o tipo dentro dessa família e o que é uma instância. Eu vou mostrar daqui a pouco dentro do programa mesmo para exemplificar um pouco melhor, mas eu queria tentar conceituar um pouquinho aqui na teoria o que é cada coisa. Então, quando nós temos a família, ela é basicamente o parâmetro maior que tem ali. Um parâmetro de família, quando alterado, altera tudo para baixo. Então, são como se fossem níveis hierárquicos, onde a família é o que está lá em cima, depois vem o tipo e depois vem a instância. Se a gente tentasse fazer um paralelo aí com uma metáfora, por exemplo, nós poderíamos pensar que uma família seria como, por exemplo, uma jarra de suco de fruta. Então, quando você estabelece jarra de suco de fruta, é uma denominação quase que guarda-chuva para toda uma gama diferente de sucos que podem ter ali dentro. Então, nós temos a jarra de suco de fruta como nossa família. Abaixo dela, então, seriam os tipos, nós temos aí os sabores, que varia então de sabor, né? A gente sabe que existem diversas frutas diferentes que nós fazemos sucos, então ela seria o tipo. E abaixo disso ainda, depois do jarro de suco de fruta específica, nós vamos ter então os copos. Então os copos de suco de frutas que são servidas a partir de uma jarra seriam a instância. Então voltando um pouquinho, suco de fruta. Jarra de suco de fruta genérico seria uma família. Jarro de suco de fruta, né, de uma maneira genérica, nesse termo aí quase com o termo guarda-chuva, ele seria então nossa família. Abaixo disso nós temos os sabores. Então a gente divide a família em sabores, né, em tipos diferentes. E nós então temos os sabores dos frutos, os sabores do suco. E no último nível hierárquico nós temos os jarros servidos. Na prática, então, pensando em termos de parâmetros, quando você altera a família, você vai alterar completamente o que é aquilo. Então seria entre jarro de suco de fruta para um bolo. Ou então, no caso, né, do Revit, seria entre uma porta e uma janela. Elas são famílias completamente diferentes e elas se comportam de maneiras diferentes. Voltando para a jarra de suco de fruta, então, um parâmetro, por exemplo, dentro dos sabores, seria então que os sabores, depois de definido, né? Então, se a gente tem um suco de uva, um suco de manga, um suco de laranja, a gente pode ter eles, então, com ou sem gelo, ou com ou sem açúcar. Se a gente definir, então, esse parâmetro dentro da nossa jarra de suco, quer dizer que tudo que vier abaixo dela no nível hierárquico vai sofrer essa alteração da mesma forma. Então, se eu colocar açúcar na minha jarra de suco de manga, todos os copos servidos a partir daquela jarra vão ter açúcar ou vão ter gelo. Se eu fizer um parâmetro que ele só se aplica na instância, que seria no copo servido, eu tenho, então, mais liberdade de alterar caso a caso. Então, minha jarra de suco de manga então está completamente sem açúcar e sem gelo, só que no copo eu posso colocar, então, em um copo eu posso colocar só gelo e no outro copo eu posso só colocar só açúcar. Então, é assim mais ou menos que trabalha essa diferença de parâmetros dentro da família. Para tentar deixar um pouquinho mais claro, vamos dar um pulo então para o Revit para dar uma olhada como isso se comporta. Eu abri aqui, até caso você queira, né, acompanhar, eu tenho aqui o projeto exemplo do Revit. Então, eu sei que todo mundo que tem o Revit instalado vai ter esse projeto, a gente pode dar uma olhada nele. Nesse caso aqui, nós temos poucas famílias carregadas na maior parte do tempo, né? Então, por exemplo, se eu viesse aqui, selecionasse uma janela, quando eu tento selecionar famílias diferentes, aqui eu só tenho duas famílias diferentes. Eu tenho só a janela colocada em cima da casa aqui, né? E a janela de parede. Só que para não carregar, para não complicar demais, eu vou então tentar explicar um pouquinho melhor essa questão de família e tipo e instância, utilizando a família de paredes. Quando eu seleciono a parede aqui, e venho aqui para selecionar nas propriedades dela, eu posso ver que nós temos algumas paredes diferentes carregadas aqui. Então nós temos a parede básica, a parede cortina e a parede empilhada. Cada uma dessas é uma família diferente e, portanto, tem parâmetros diferentes. Dentro dessas famílias, nós temos os tipos. Então, eu tenho um tipo de família de interior, um tipo de família para fundação, um tipo de família para parede exterior
E esses são os tipos diferentes. E daí, o que nós vemos dentro do projeto aqui, quando eu seleciono basicamente uma instância. Porque, por exemplo, se eu selecionar os dois lados da casa, aí nós temos a parede básica, e do outro lado aqui, eu tenho a parede do mesmo tipo. Se eu selecionar, então, a minha parede aqui e alterar alguma coisa nessa instância, né, nessa parte que está aqui, por exemplo, se eu aumentar eu aumentar a elevação dela, ou mudar qualquer outra característica que seja um parâmetro de instância, a minha outra parede não vai alterar absolutamente nada, porque ela alterou apenas essa instância. Se eu quiser fazer alguma alteração maior nela, eu vou alterar, por exemplo, o tipo, que seja na estrutura dela, aumentar a espessura dela, por exemplo. Aqui, todos os lugares, todas as instâncias diferentes, né, onde essa família é aplicada, vão sofrer essa alteração. E os parâmetros de família também vão alterar tudo abaixo, inclusive os tipos diferentes. Então, se eu fizesse uma alteração na família, eu vou alterar todos esses tipos diferentes aqui da mesma forma. Então, dando uma olhada aqui, né, criando numa planta baixa, só para a gente ter uma ideia, vamos criar uma parede básica aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, seriam essas duas paredes. Vou dar um WT para a gente olhar elas lado a lado, para a gente ter uma ideia melhor. Então, nós estamos com a mesma família, a família parede básica, no mesmo tipo, né, o tipo interior. Quando eu altero um parâmetro de instância, como por exemplo a altura dela, a outra parede não sofre nenhum tipo de alteração. Se eu fizer uma alteração de tipo, quando eu altero o tipo aqui, qualquer que seja essa alteração, as duas paredes se alteram da mesma forma. E isso vale para qualquer tipo de família. Isso vale tanto para as famílias de parede, quanto de janelas, quanto de qualquer outro tipo de família presentes no Revit. Então isso é muito importante saber, porque quando a gente começa a querer deixar as famílias do Revit mais com a nossa cara, isso são elementos e parâmetros que precisam ser levados em conta. Então esse é o conceito que eu queria trazer para vocês hoje. É um conceito muito importante e que quando você domina ele melhor, quando você consegue manter ele em mente na hora de alterar suas famílias, facilita bastante a vida e você consegue entender principalmente por que erros acontecem, né? Quando você tenta alterar alguma coisa e altera outras coisas no seu projeto, você provavelmente não está levando em consideração que aquele é um parâmetro de tipo e não um parâmetro de instância. Certo? Por hoje seria isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo ou manda direto para a gente no nosso Instagram. E até a próxima.